Nós vamos... Professor, eu queria pergunta bem objetiva. Eu vou citar alguns nomes que tiveram passagem na sua vida, ou fizeram parte da sua família espiritual, e eu queria que o senhor dissesse algumas palavras, algumas frases sobre essas pessoas. Celso Furtado. Poucas personalidades de homem público no Brasil podem se igualar a Celso Furtado. Uma pessoa de integridade intelectual e um republicano a toda prova. Antônio Cândido. Eu não tenho muita intimidade com Antônio Cândido. Seria fácil fazer elogios muito fáceis. Antônio Cândido é uma referência principal hoje do pensamento crítico brasileiro. Fernando Haddad. Eu conheci Fernando Haddad há alguns anos, éramos amigos, mas hoje eu condeno abertamente as alianças que ele está fazendo. Roberto Schwartz. Esse é o maior crítico literário brasileiro, formado por Antônio Cândido, e o Brasil devia se regozijar de tê-lo. Ele é austríaco de nascimento e adotou o Brasil como seu país. José Serra. Conheço muito pouco. Sebrap. Hã? Sebrap. Não, ele nunca foi do Sebrap. Isso é uma lenda que precisa ser desfeita. Ele nunca foi, nunca se integrou e não tem contribuição nenhuma que possa ligá-lo ao grupo que fez o Sebrap. Mas a sua opinião sobre ele? Não tenho opinião. Por fim, Florestan Fernandes. Hã? Florestan Fernandes. Eu não fui da geração que Florestan Fernandes formou, porque eu sou formado no Recife e, portanto, não fui aluno de Florestan aqui na USP. Tive contato com ele já adulto, já uma pessoa madura. Tenho dele, da sua memória, a mais grata memória. Confiou-me com toda liberdade um título da coleção de grandes cientistas sociais. Foi precisamente o livro sobre Celso Furtado, e eu privei com ele nos últimos anos de vida de forma muito intensa, mas não fui seu aluno, infelizmente. Professor, nós falamos de Lula, falamos de Fernando Henrique, faltando falar de Dilma Rousseff. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a atual presidente do Brasil, sobre esse primeiro ano e meio aí de governo. Não creio que se deva fazer um juízo muito duro a respeito da presidente. Ela tem enorme dificuldade de governar porque Lula não deixa. Lula armou-lhe um ministério do qual 7 ou 8 já caíram. Eu prefiro esperar para ver mais para frente. Professor, numa entrevista em 2006, é claro que é covardia ficar correndo para o arquivo, mas numa entrevista em 2006 o senhor dizia que o segundo mandato de Lula, se houver, vai ser igual ao primeiro ou pior. O senhor dizia também que no momento ele não tinha bases para organizar uma campanha. Aqui, ao longo desse programa, eu fico imaginando o que é que um eleitor do PT ficou imaginando do programa e do resultado do programa. Como é que é? Quer dizer, o Lula não tem caráter, o partido não tem futuro, o PT fracassou e, no entanto, esse partido já vai fazer 10 anos agora no poder, terá seguramente mais 2 anos no mandato da presidente Dilma. Se arrisca a ter mais 4 anos, seja com a reeleição da Dilma ou com a volta do Lula, como eu penso que ele desejaria. O Lula sai com a maior popularidade que o presidente da República já teve. Não é muito contraditório isso, não? É muito contraditório. Mas
Titio Adolfo também era assim. Ele atingiu o nível mais alto de popularidade na Alemanha, não é? E deu no que deu. Eu estou longe de dizer que Lula parece com Titio Adolfo, de jeito nenhum. Ivana, uma pergunta rápida, por favor. Eu não sei se é rápida, mas o Chico pode tentar. Eu queria que o Chico falasse um pouquinho. A Crítica Razão-Dualista está fazendo 40 anos. E o Crítica Razão-Dualista é assim, a parte paulista da tua produção. E eu queria assim, que tu tentasses falar um pouco como é que funciona o capitalismo na periferia e qual o papel do Brasil. Quer dizer, o Brasil caminha para uma China, caminha para a Índia, ou a gente caminha para uma regressão colonial, enfim, com essa... Não, regressão colonial, estamos longe disso. Não podemos ser Índia nem China. E é bom que não nos metamos a isso. A China e a Índia têm salários de $5 por dia. Isso não é modelo para nada. O Brasil não deveria tentar esse caminho. Esse caminho, sim, dá em regressão. O que nós devemos tentar fazer é melhorar a nossa precária social-democracia, que antigamente era um palavrão na boca da esquerda, não é? E, na verdade, foi o nível mais alto que o capitalismo conseguiu atingir no Ocidente. É melhor se parecer com a social-democracia do que com a China e com a Índia. Eu sou absolutamente contra esse caminho. É melhor o Brasil ter uma inserção internacional mais consistente, que possa redistribuir renda de uma forma vigorosa, coisa que nem a China nem a Índia fazem, e ter uma posição modesta no cenário internacional. Não tem por que nos cair na tentação de querer ser um dos grandes atores do jogo internacional. Isto, nas condições de um país periférico, só pode dar em desastre social. É melhor ir de forma consistente, tal como a gente tem muito, como dizia Nelson Rodrigues, esse complexo de vira-lata. Mas o Brasil foi a segunda economia mais consistente do século XX. A segunda de maior crescimento no século XX. A primeira foi o Japão, a segunda foi o Brasil. A taxa de crescimento histórica da economia brasileira de Deodoro a Lula foi de 4,6% ao ano, o que é uma façanha formidável. É nesse caminho que a gente tem que tentar continuar. Infelizmente, essa taxa baixou muito. E, infelizmente, temos que encerrar o programa nessa nota positiva do professor Chico de Oliveira. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. O senhor sabe que eu gosto muito da sua obra, eu gosto muito do senhor. Agradeço ao Ricardo Noblar, à Liliana Lavorati, à Ivana Jenkins, ao José Márcio Mendonça, ao João Gabriel, a todos os telespectadores, também ao Chico Caruso, aos tuiteiros. Tivemos o professor Chico de Oliveira, esteve em 4º lugar no Twitter Nacional durante todo o programa. E Paulo Caruso, desculpe, uma boa noite a todos e até a próxima semana.